a gente precisa reconhecer. A criança está ansiosa, a gente já está sabendo, né? Sobre um pouquinho da ansiedade da criança, vocês já estão sabendo reconhecer. Quando as mães chegam até mim, elas já chegam com alguns pontos, alguns sintomas específicos, e aí a gente já sabe, a própria mãe já sabe, é ansiedade. E aí a gente confirma ali e tudo mais e começa a intervenção. E desde pequeno, a criança pode apresentar algum sintoma de ansiedade, e aí veja bem, pode ser uma ansiedade, a emoção natural, normal, tá? E aí, quais são? Normalmente, né, com as crianças pequenas ali, normalmente é uma dificuldade de dormir, às vezes ela não quer dormir sozinha no quarto, né? Já está com a idade para dormir sozinha, já tem um quartinho dela ali e não quer dormir no quarto com os pais, ou então precisa que a mãe, né? Normalmente é assim, a mãe vá lá e durma com ela lá no quarto, no chão, no colchão, ou então na cama junto com ela. Então, uma dificuldade de dormir é um sintoma, um medo de separação, uma ansiedade de separação, na hora de dormir, ou então na hora que ela vai para a escola, na hora que os pais vão para o trabalho, a mãe vai para o trabalho, né? Ou então uma preocupação excessiva, né? Pode ser uma preocupação excessiva com na maturidade, na maturação emocional. A criança ainda não tem maturidade para lidar com algumas situações. Ela está amadurecendo, ela começa a captar situações que realmente causam preocupação, mas ela não sabe lidar. Né? Então é um medo, é uma situação perigosa, é uma notícia na TV que ela ouve, né? É uma notícia que ela ouve ali, os pais conversando, alguma coisa que aconteceu na cidade, no bairro, entre os adultos, uma doença na família. Então começa a se preocupar, porque ela já tem um pouco mais noção de medo, de morte, de perda, e ela não sabe ainda lidar com aquilo. Então ela está amadurecendo, mas ela ainda não alcançou a condição de lidar com tudo isso. Então, a ansiedade vem daí, tem a origem aí. E também na necessidade de suporte. A criança precisa do suporte todo o tempo, né? É claro que o suporte que uma mãe dá para uma criança ansiosa de 2 anos é diferente para uma criança de 6, 7, 8 anos. Né? Você que é mãe de mais de uma criança e tem, né, os filhos em idades mais distantes, você sabe o que você precisa, qual é a conduta que você precisa ter com o seu filho de 2 anos e qual é a conduta que você precisa ter com o seu filho de 9 anos, por exemplo. Você precisa dar suporte para os dois? Sim, de forma diferente. Ok? Então, assim, as crianças precisam sim de suporte, porque a maturação emocional delas estão, né, em pontos diferentes. Você já percebeu algum desses sinais que eu falei? O medo excessivo, o medo, a dificuldade de separação, de distanciamento, a ansiedade de separação, as preocupações excessivas. Você já percebeu isso no seu filho? Compartilhe aqui nos comentários. Fala aí o que você já sentiu no seu filho que você percebeu que ele estava com alguma ansiedade. Coloca aqui nos comentários, por favor. Sabe por quê? A próxima dica pode ajudar você a compreender melhor o que o seu pequeno está passando. E aí, veja bem, você compreendendo, você lidar melhor e a sua carga emocional vai ficando um pouco mais leve. Porque você está conseguindo lidar. Conforme você não consegue lidar com o seu filho, você fica perdida, não sabe o que fazer naquele momento ali, com aquele comportamento, com aquela fala, né, com aquela negativa, não, eu não quero ir, eu não quero fazer, e você sabe que é por conta de ansiedade. Se você não sabe lidar com aquilo ali, a sua carga, você fica tensa, a sua carga emocional aumenta. Então, você tendo ferramentas e dicas e estratégias de como lidar, você fica mais tranquila, você fica mais leve. Né? Então, assim, o que eu preciso passar para você aqui é claro que são estratégias diferentes para cada faixa etária. Tá? Então, o que você vai fazer com a sua criança pequena, de 0 a 6 anos? Por exemplo, estabelecer rotina suave. Né? Ela ainda está aprendendo noção de tempo, noção de amanhã, de hoje, de ontem. A minha filha confunde isso direto. Minha filha está com 5 anos e ela confunde. Ela fala amanhã como se fosse ontem. Ela usa o termo amanhã para coisas passadas, e a gente sabe que ela está falando de ontem. Então, ela inverte. Então, assim, a criança que está ainda aprendendo noção de tempo, você precisa ter uma rotina suave para ela.
né? Para ela saber questão de dia de semana, de fim de semana, de ontem, de amanhã, de férias, de manhã, de noite, enfim, tudo isso ela precisa estar encaixado ali a rotina dela no que ela vai fazer. Rotina é uma palavra muito chave, né? Eu repito isso, eu falo isso a todo tempo, porque rotina para criança é segurança. Ela tendo a rotina, ela fica segura. Criança que não tem rotina é um caos na mente dela. Ela fica confusa, ela não sabe o que esperar, né? O pai e a mãe, o cuidador ali, que não tem uma rotina fixa para o adulto e para a criança na casa, né? Horário de almoço, horário de banho, horário de brincar, horário de pegar o celular, a tela, né? Horário de acordar, horário de dormir. Tudo isso precisa estar minimamente estabelecido. A casa precisa ter dessa ordem para a criança viver numa previsibilidade mínima, ok? Então, isso oferece segurança para a criança, né? E minimiza ali a chance a intensidade da ansiedade dela. Usar palavras tranquilizadoras e adotando uma linguagem simples e afetuosa. Essa mãe que eu atendi na terça-feira, né, dos pais separados, né, né, que é separado do filho dela, ela estava me falando: Joyce, eu tenho uma dificuldade de falar simples com meu filho. Quando eu vou explicar alguma situação para ele e tudo mais, eu tenho dificuldade de usar palavras simples. Eu uso, às vezes, um discurso meio complexo, umas palavras meio difíceis, e eu falei: não vai ser difícil para ele, né? Ele não vai entender, ele vai ficar perdido. Muitas palavras, são poucas palavras. A criança precisa de pouco. Aqui eu estou falando de criança de 0 a 6, então veja bem, o vocabulário dela ainda não é tão rico assim para acompanhar o seu argumento, né, lógico ali. Então, assim, palavras simples, palavras tranquilizadoras, uma linguagem simples, um vocabulário acessível para uma criança de 0 a 6 anos, né? Então, assim, e afetuosa? O afeto precisa estar presente nas suas palavras. Ela precisa entender que você está falando aquilo com carinho. Um vocabulário, um jeito de falar mais seco, mais rude, mais rígido, não chega na criança, não alcança. Você precisa aterrissar nesse coraçãozinho. Você precisa aterrissar na mente dela com palavras carinhosas, afetuosas. Muitas vezes você vai falar: ué, mas aí eu não consigo ser firme, eu vou ter que ficar de nhenhenhen. Não, não é isso. Você precisa ser firme e afetuoso. E afetuosa, né? Eu tô falando aqui mais com as mães. Então, você precisa ser firme e afetuosa. Uma linguagem tranquila, simples, para a sua criança conseguir acessar o que você está querendo dizer, né? E uma técnica que eu já passei aqui várias vezes, que é da respiração diafragmática. Que palavra é essa difícil, Joyce? Como que é isso? Como que eu passo isso para uma criança? Respiração da florzinha, da velhinha. Ou então da bolha, ou então do balão. Escolhe aí a metáfora que você vai usar, né, para a sua criança. Que é a respiração de você inspirar lentamente e expirar lentamente. A questão do balão é como se você estivesse enchendo um balão, né? Então, você vai respirar devagar e depois você vai... Imagina, né? Se você não tiver o balão ali, faz a criança imaginar. Imagina que você está com um balão aqui. Então, você vai encher o balão na hora que você expira. E aí, você vai esvaziar esse balão na hora que você está inspirando, botando ar para dentro, né? Então, ensina para a criança. Por quê? Essa é uma técnica que ela vai poder usar quando ela estiver longe de você. Ensina para ela como que ela vai usar. Faz ali junto com ela. E deixa ela tão treinada que quando ela estiver longe de você, né? Se você estiver trabalhando, ela estiver em casa com a babá, enfim, ou com, né, sua rede de apoio ali, vovó, tia, ou na escola, ela vai conseguir fazer. Ela vai lembrar: tô ficando nervosa, tô ficando ansiosa, tô ficando agoniada. Minha filha fala muito essa palavra: tô agoniada, tô com agonia. Então, assim, ensina para que nesse momento ela já saiba: eu tenho que fazer. Minha mãe me ensinou, eu sei fazer mesmo quando ela não tá perto. Tá? Então, essas são algumas dicas para você fazer com crianças pequenas.